Você se considera uma pessoa livre? Você acha que a liberdade que você tem hoje na sua vida, ela é suficiente? E aí você pode estar se perguntando, eu faço basicamente tudo que eu quero, sou um adulto responsável, pago as minhas contas. E isso pode ser bem verdade. Mas existe uma outra pergunta por trás dessa primeira pergunta. Você é livre para ter o destino que você escolheu? Ou você tem sido refém de repetições de padrão, que muitas vezes foram padrões também que os seus antepassados tiveram, seus pais? Por exemplo, vamos falar mais claramente. Você tem o relacionamento afetivo que você gostaria de ter? Não é que não exista problemas. Todos os relacionamentos vão ter problemas, porque nós estamos em um mundo onde somos imperfeitos e estamos em processo de autodescoberta. Beleza. Mas é um relacionamento equilibrado? Os dois fazem mais ou menos a mesma coisa? Um dá, o outro também dá? Ou só um lado que dá demais? Existe uma dependência ou uma codependência de uma das partes? Um outro exemplo ainda para nós entendermos isso. Financeiramente hoje, você está bem? E eu não estou dizendo rico, milionário, mas o que você recebe é o suficiente para você ter a vida que gostaria? E aí a gente pode trazer mil e uma questões, como inflação, economia, e ok, mas tem pessoas que mesmo diante de todas essas situações, conseguem estar bem, fazer a viagem que gostaria de fazer, ir aos lugares que gostaria. Porque de repente, quando a gente olha para trás, parece que a gente está vivendo um loop de situação onde os nossos antepassados também viveram. Minha mãe teve um casamento infeliz, de repente eu estou tendo um casamento infeliz, o da minha avó não foi lá muito legal. E a grande questão é, onde que entra a liberdade nisso? A liberdade de perceber o que eu tenho feito para ter exatamente os resultados que eu tenho recebido. E se eu não estou feliz com esses resultados, o que eu preciso fazer diferente para mudar esses resultados? Porque existe uma lei que não é uma lei religiosa ou filosófica, é uma lei da física. É a lei de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação em igual ou maior intensidade. Traduzindo em miúdos, aquilo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Quando nós pensamos nisso, e como o Brasil é um país do agro, então eu entendo, se eu plantei milho, não adianta eu chegar lá no tempo de colheita e esperar colher soja. Ou se eu plantei soja, querer colher milho. As coisas não vão acontecer, inclusive se eu não plantar nada. Não adianta eu rezar e pedir perdão para Deus e pedir para o universo me mandar uma colheita profunda, porque eu não vou colher. Portanto, quando nós pensamos em liberdade, liberdade talvez seja a colheita das nossas ações e atitudes. E aí você pode me perguntar também, mas Lívia, eu sou uma pessoa boa, eu oro todo dia. Às vezes algumas pessoas chegam a fazer jejum, vão à igreja, pagam o dízimo, contribuem com as causas nobres e sociais. Beleza. Mas o que você está fazendo por você? Quais as sementes que você tem plantado na sua vida diante de um relacionamento, diante de um processo, de um padrão econômico? O que você tem feito para ter uma colheita diferente? E aí que entra o tema maior desse ano nosso. Semear autorresponsabilidade, colher liberdade. Se eu não assumo a responsabilidade pelos meus atos, e por isso a autorresponsabilidade foi nosso primeiro tema do ano, não há como colher liberdade. Uma pessoa que comete um assassinato, ela vai ter a sua liberdade cerceada, ela vai para uma prisão. Muitas vezes nós não vamos para um cárcere porque a gente não cometeu nenhum crime hediondo ou fatal, ou criminal ou cível. Mas muitas vezes nós estamos cometendo
pequenas infrações conosco mesmos. Nós estamos deixando de fazer, ou às vezes fazendo de forma errada, ou às vezes ainda repetindo de forma inconsciente, padrões que geraram colheitas ruins para nossos familiares, para os nossos antepassados. E como que nós podemos quebrar esse ciclo? E aí a tecla que eu venho batendo em todos os meses: autoconhecimento. Parar e analisar sua própria vida. Entender suas ações. Perceber, porque não adianta. Se eu tenho uma colheita ruim, eu pego, vou lá e planto as mesmas sementes, eu vou ter uma nova colheita ruim. E se eu insistir nas mesmas sementes, eu vou ter uma terceira, uma quarta, uma milésima colheita ruim. A minha colheita vai melhorar quando eu parar, entender, talvez mudar as sementes, adubar a terra. E é isso que nós fazemos quando nós trabalhamos com autoconhecimento em primeiro lugar, entendendo as nossas atitudes, os nossos padrões, entendendo os resultados que a gente vem colhendo na nossa vida e transformando isso. Porque a partir desse autoconhecimento, como eu já disse inúmeras vezes, vem o autodesenvolvimento. Então eu busco aprimorar. E esse aprimoramento é o adubar essa terra, é mudar a semente, é cuidar, irrigar. E aí, de repente, quando nós fazemos tudo isso, nós mudamos nossa história. Sim, porque nós nascemos para ser autores da nossa própria história e não plateia. Só que na maioria das vezes nós nos posicionamos como plateia. E a plateia não tem liberdade sobre a peça, mas o autor tem. O autor pode mudar o final. Se ele não estiver gostando, ele pode mudar o roteiro, o contexto e criar um novo processo. Então, o convite para uma liberdade ampla na sua própria vida é: saia da plateia. Comece a agir com propriedade. Assuma a autorresponsabilidade. Escreva a sua própria história. Mude o que não te satisfaz. Dessa forma, não há dúvidas. O que você irá colher, inevitavelmente, será a liberdade. Liberdade de chegar aonde você planejou, aonde você sonhou, aonde você gostaria. Quer experimentar? Eu acho que vale a pena. Para quem já perdeu tanto, talvez você não tenha mais nada a perder. Mas se você tentar, eu te garanto que você vai começar a ganhar. Depois você conta para nós, nos comentários, o que você acha disso. Um grande beijo e até a próxima.